Tratamento natural para a menopausa. Será que existe uma forma de controlar os sintomas da menopausa com uma visão mais holística, mais natural? Eu sou a doutora Michele Mota, ginecologista, e hoje a gente vai falar sobre isso. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu sugiro que você veja os vídeos aqui do meu canal. Tem muita coisa falando sobre menopausa. Mas vamos começar pelo básico, né? A menopausa é a última menstruação. É uma data e você precisa ficar um ano inteiro sem menstruar. Mas muito antes disso, vai começar os sintomas, que a gente fala climatério ou transição menopausal, que são os fogachos, a insônia, irritabilidade, ressecamento vaginal, brain fog, ansiedade, queda do libido. Tudo isso começa antes. Irregularidade menstrual, você fica meses sem menstruar, daqui a pouco menstrua, daqui a pouco tem hemorragia, aquela loucura, o que eu chamo de montanha-russa da transição menopausal. E muitas mulheres ainda estão, há muitos anos atrás, por causa do estudo WHI em 2002, ainda tem medo, né? Tem medo da terapia de reposição hormonal na menopausa, os hormônios, né? Por causa desse estudo que deu ruim mesmo. Mas é um estudo foi feito errado, com a população mais idosa, com hormônio sintético, não era hormônio natural, não era hormônio bioidêntico, e aumentou o risco de infarto, de AVC, de câncer, e por isso todo mundo ficou com medo. Mas se a gente pensar que a menopausa é uma situação natural, sim, uma situação fisiológica, que muitas mulheres passam sem fazer nada. Mas como passar por essa fase de uma forma ainda mais tranquila? Uma das coisas que acontece nessa fase é a resistência insulínica. Por mais que você se alimente bem, se você der aquela escorregadinha, sua insulina vai aumentar, você vai ficar com mais fome, você vai querer mais doce e você vai engordar. Como seu metabolismo também diminui, você vai fazer a mesma dieta, o mesmo exercício e você vai engordar. Então, dos parâmetros que a gente precisa focar é o estilo de vida. O estilo de vida precisa ser muito, muito perfeito, muito, muito maravilhoso. Você precisa ter uma nutricionista, você precisa fazer musculação ou outro exercício resistido, como por exemplo, CrossFit, porque nessa fase, para completar, além da gente engordar, a gente perde massa muscular. Então as coisas ficam mais difíceis mesmo. Então, se você não tiver esse olhar, começar a fazer da tua cabeça, você vai restringir um monte de carboidrato, você vai restringir um monte de coisa, mas para ganhar músculo, precisa também de carboidrato. E muitas vezes a gente começa a tirar comida com esse intuito de emagrecer, começa a fazer jejum intermitente diariamente e acaba caindo num precipício. Porque além de você não conseguir emagrecer, você vai acabar perdendo massa muscular. Ou até pior, né? Usar as canetinhas emagrecedoras sem acompanhamento médico nessa fase da vida pode ser um grande tiro no pé, porque você vai perder a quantidade de músculo que você vai perder, vai ser a quantidade de gordura. E lá na frente, quando você tentar parar a canetinha, como você perdeu o seu metabolismo, né, sua fábrica de metabolismo, você vai engordar e pode engordar até mais do que você emagreceu. Por isso, eu insisto em falar que precisa de um acompanhamento multidisciplinar, né? Alguns alimentos são interessantes para essa fase da vida da mulher, oleaginosas, né, sementes, que vão tentar simular ali seus hormônios, a própria folha de amora, o chá de folha de amora, que é muito conhecido, que inclusive eu passava para as minhas pacientes quando eu também tinha medo da reposição hormonal, pode ajudar. Mas no final das contas, tanto a alimentação,
a suplementação com fitoterápicos, né, com substâncias como, por exemplo, que já estão prontas na farmácia de manipulação, Hormonelli, como a Semicifuga racemosa. Existem vários manipulados que a gente pode usar com o objetivo de melhorar o fogacho, mas nada se compara ao hormônio. Nada se compara o hormônio bioidêntico. Se Deus botou na gente uns hormônios, como esses hormônios que Deus colocou na gente, raciocina comigo, eles vão aumentar seu risco de câncer de forma fisiológica, numa dose fisiológica, numa dose compatível com o corpo da mulher. Esse hormônio não vai trazer esse risco de câncer, muito pelo contrário, ele vai diminuir risco de diversos outros cânceres. E você fica focada no câncer de mama e a gente já provou que isso não tem nada a ver. Então, o hormônio, né? O primeiro hormônio que falta na mulher é a progesterona. Olha o nome, progestação. É um hormônio que a gente fabrica depois que a gente ovula, que era para a gente engravidar todo mês. Então, ele deixa ali o endométrio fofinho, para quando chegar o embrião, grudar no útero e evoluir a gravidez. Como a gente não engravidou, a gente vai acabar menstruando. Então, quando a gente fica 40 a mais, supostamente não é mais para a gente ficar engravidando. Então, a gente diminui a produção de progesterona e nem todo mês a gente ovula. Por isso que o ciclo menstrual vai ficando cada vez mais irregular. Às vezes você fica 3 meses sem menstruar e volta a menstruar. Aí fica mais 6 meses sem menstruar e volta a menstruar. Quando você ficar 1 ano sem menstruar, foi sua menopausa. Então, a primeira reposição que a gente pensa para melhorar insônia, irritabilidade, e às vezes até melhora os fogachos também, nesse primeiro momento, é a progesterona. A progesterona que até mulher que está tentando engravidar usa, gente. Como essa progesterona, quem está tentando engravidar usa? Como que isso pode ser arriscado? Então, a progesterona, por via oral, eu brinco que é o santo remédio, a virada de chave na vida da mulher no climatério, porque ela vai voltar a dormir. Ó, aquele soninho maravilhoso, good vibes. Quem quem já está usando a progesterona como eu, que foi meu primeiro sintoma foi a insônia, cara, não quer outra vida, não quer guerra com ninguém. Você não vai querer mais ficar matando seu marido, né, querendo perder seu réu primário, porque você está irritado, você não aguenta ouvir ninguém falar perto de você está querendo pedir para sair do seu emprego, pedir para as contas, porque está faltando hormônio. E esse hormônio não vai aumentar seu risco de câncer. É um hormônio bioidêntico. É um hormônio idêntico a seu corpo, à sua molécula. E aí, depois de um passado um tempo, se esses fogachos foram aumentando, brain fog, sua mente, né, confusa, ressecamento da pele, ressecamento vaginal, a gente começa a pensar no estradiol, que também é biidêntico e também tem na farmácia de rua, tá? Não precisa ser pela via manipulada. E aí o estradiol deu ruim lá naquele estudo que eu te falei, porque era um estradiol de urina de égua prenha. Não era bioidêntico, era de égua. Esse que a gente usa, que é o gelzinho, que pode ser o spray também, o lenzeto, ele é bioidêntico, ele é igualzinho do nosso corpo, é a mesma molécula. E algumas mulheres com baixo desejo sexual, né, que a gente chama de desejo sexual hipoativo, pode usar ou não a testosterona, também bioidêntica, mas na dose feminina. O que está acontecendo por aí, que a mulherada está querendo usar dose de homem, injetável. Aí, meu filho, virou bomba mesmo, virou anabolizante ou uma dose suprafisiológica. E quando a gente olha o exame de sangue, tem mulher que tem no exame de sangue mais testosterona do que homem. Isso não é normal. Isso pode dar ruim. Até porque essas mulheres com excesso de testosterona, porque elas pediram, ou porque o médico passou, ou porque ela tomou no mercado negro, elas podem
ter transtornos mentais, elas podem ficar maníacas. E depois, para tirar essa euforia toda que ela chegou, não é uma coisa simples, tem que desmamar, é uma droga. Vai ter que baixar a dose para conseguir sobreviver, senão ela vai lá para o fundo do poço. Aí vai lá para depressão. Então, não é 8 nem 80. Existe doses femininas, doses fisiológicas, doses seguras da terapia de reposição hormonal biidêntica. E por que que isso não é natural? Ser idêntico ao nosso corpo. É a forma mais segura, é a forma de melhorar a sua qualidade de vida, de melhorar os seus sintomas, de manter você viva por mais tempo aqui no planeta Terra, sem osteoporose, sem infarto, sem AVC, porque a partir do momento que você perde os seus hormônios, principalmente o estrogênio, você aumenta seu risco de infarto, AVC, osteoporose. Você quer isso? Com medo descabido do câncer de mama, você vai aumentar seu risco da doença que mata, que é a doença cardiovascular. Então, esse medo que foi criado, um medo errado, um medo que foi criado por um estudo totalmente equivocado, está aumentando o seu risco de doenças que realmente matam, que é a doença cardiovascular, ou se você viver mais um tempo, você vai ter osteoporose, se você cair no meio da rua, vai fraturar, né, o colo de fêmur, aí vai ser internado e vai morrer por uma complicação da cirurgia de bacia, por exemplo. Então, gente, vamos repensar, vamos tirar esses mitos, esses temores que a gente tem, entender que a contraindicação absoluta até o momento, né, da terapia de reposição hormonal é o câncer de mama. E se Deus quiser, isso vai mudar também para alguns subtipos de câncer, mas ainda não mudou. Então a gente tem que tirar esse mito, aumentar a nossa expectativa de vida, mudando o nosso estilo de vida sim, fazendo suplementação, fazendo alimentação correta, exercício correto. E quando for a hora de fazer a reposição hormonal, fazer também de forma correta, de forma fisiológica, porque é seguro e você vai sim ter muito qualidade de vida, muito mais sobrevida e vai ser uma pessoa cada vez melhor. Pode acreditar, porque os estudos provam que a terapia de reposição hormonal é segura e está sim melhorando a qualidade de vida e a sobrevida das mulheres. Então, se você curtiu esse vídeo, já bota aqui o seu joinha, deixa sua dúvida no comentário e compartilha com as suas amigas que ainda têm medo da terapia de reposição hormonal. E até o próximo vídeo.